Corpus Christi, ou seja, o corpo de Cristo. A Eucaristia, então, é o corpo, o sangue, a alma e a divindade. Na hóstia consagrada, nós temos o alimento que dá a vida. Jesus vai dizer isso em João capítulo 6. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida. No entanto, eu quero trazer aqui duas questões já iniciais, fazendo analogia ao alimento material. A primeira coisa, você sabe que não basta que o alimento exista para que você esteja alimentado, não é verdade? Tem pessoas que, por exemplo, estão sofrendo algum transtorno alimentar, a sua geladeira está cheia, a sua despensa, graças a Deus, está cheia, a comida na mesa, a fartura, mas essas pessoas estão sofrendo de desnutrição. Por alguma razão, um transtorno, até algo espiritual, elas não conseguem se alimentar. Certamente vocês conhecem. Há pouco nós atendíamos uma jovem que desenvolveu um transtorno alimentar e com a ajuda de toda uma equipe médica, mas também de uma equipe espiritual, ela alcançou a cura para o seu transtorno. Ela estava, como nós dizemos no popular, cadavérica. Ela tinha um alimento em casa, o alimento material existia, estava à sua disposição, mas aquela jovem estava morrendo aos poucos, desnutrida. Essa é uma situação. Então não basta, trazendo para a realidade da Eucaristia, não basta que ela exista, ela existe, é real, é o corpo e o sangue de Jesus. Mas se você não se aproxima com a devida disposição para tomar este alimento, você então morre espiritualmente, desnutrido espiritualmente. E quantas pessoas hoje estão assim? Estão sem a vida. Porque assim como você tem um organismo material, é verdade que pelo batismo você também desenvolveu um organismo sobrenatural. Existe uma vida sobrenatural e que precisa ser alimentada por meio dos sacramentos e do Santíssimo Sacramento por excelência. Esta é a minha carne, este é o meu sangue. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida. Compreenderam isso, sim ou não? Vamos então para a segunda situação. Irmã Maria Raquel, a Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus. E eu, crendo nisso, me aproximo para tomar o corpo e o sangue de Jesus, sua alma e sua divindade. Ótimo. Mas nós temos ainda um segundo caso. Existe um certo transtorno alimentar que, embora a pessoa se alimente, ela não consegue absorver os nutrientes. E então, é como se ela não se alimentasse. Ela tem um transtorno que o organismo dela não consegue absorver os nutrientes do seu alimento. Então ela precisa aí de uma suplementação, de um tratamento, porque senão ela morre. Nós temos aqui o segundo caso. Pode ser que mesmo crendo e aproximando-se do sacramento e tomando o corpo e o sangue, espiritualmente você não esteja conseguindo absorver os nutrientes da Eucaristia, tocar os frutos da comunhão. E quem diz isso é São Paulo. Porque aquele que se aproxima, que toma o corpo e o sangue, que bebe do cálice do Senhor, sem distingui-lo, ou sem a devida disposição, na verdade, está recebendo, comungando a sua própria, o quê? Condenação. Olha que terrível. Isso é terrível. E são as duas estratégias que Satanás utiliza para que a Eucaristia não frutifique na sua vida. Ele vai tentar uma estratégia. A primeira, te deixar longe da Eucaristia. Se ele não conseguir te deixar longe da Eucaristia, ele vai investir na segunda,
Ele vai fazer com que você, próximo da Eucaristia, se alimente dela de maneira indevida. Entenderam isso aqui? São as duas grandes artimanhas de Satanás. E por isso é tão importante nós estarmos num evento como esse. E gravem o que eu estou dizendo. Não entenderão talvez agora, mas amanhã. Esse Corpus Christi do ano de 2025, ele marca o início de uma reconquista espiritual de uma nação. Eu não tenho dúvida disso. Esperem. Nós ouvimos ainda há pouco sobre a raiz espiritual, a raiz eucarística desta nação. Nós ouvimos ainda há pouco sobre a identidade eucarística de um povo. E o levante que Satanás faz, instrumentalizando forças humanas para cortar essa raiz. Mas se corta essa raiz, a árvore, quando cortada a sua raiz, ela morre, ela perece. Ou há um resgate, uma reconquista espiritual, ou nós estamos fadados ao extermínio. Talvez nunca se tenha visto tantas casas, tantos lares que têm se aberto, ainda que através de uma transmissão, para adorar Jesus presente na Eucaristia. E contrariando a expectativa de muitos, a experiência da transmissão, ela pede presença. Prova é o que está acontecendo aqui agora. Prova é ver a solenidade de Corpus Christi levando multidões. Prova são as procissões em honra ao Santíssimo Sacramento que marcam esse dia 19 de junho de 2025. É ou não é verdade? A transmissão, ela favorece, ela pede presença. Ela pega um povo que poderia estar distraído na internet e devolve este povo à igreja, porque não tem outra maneira de recebermos os sacramentos senão indo à igreja. Pede presença. Cantemos a Jesus sacramentado, cantemos ao Senhor. Deus está aqui, dos anjos adorado, adoremos a Cristo Redentor. Glória a Cristo Jesus, céus e terra, bendizei ao Senhor. Louvor e glória a Ti, ó Rei da glória, amor pra sempre a Ti. Que o Brasil nasceu católico, o Brasil nasceu eucarístico e o Brasil nasceu mariano. Foi assim que o Brasil nasceu. E se nós quisermos que o Brasil cumpra a sua vocação como deve cumprir, nós temos que voltar ao princípio, ao início da nossa história. E a nossa história nasceu ao pé do altar. Então, meus caros, neste dia de Corpus Christi, eu quero fazer aquilo que Santa Clara ensinava suas filhas a fazer. Santa Clara, ela sempre dizia às suas filhas espirituais
que elas não deveriam perder de vista o primeiro amor, o primeiro chamado. Em Santa Clara dizia às suas irmãs: quando vocês se sentirem desanimadas, olhem lá para o passado, olhem lá para aquele momento em que Jesus as chamou para estar aqui, e assim vocês vão renovar a sua vocação e a sua vida. E nós, enquanto brasileiros, devemos olhar para a nossa história e entender que o Brasil nasceu ao pé do altar. E se o Brasil quiser ser aquilo para o que Deus o destinou a ser, o Brasil só conseguirá isso, de novo, aos pés do altar, adorando ao seu Senhor, como foi no início, deve ser hoje. Quando nós olhamos para a história do Brasil, a gente aprende lá, nos nossos anos de escola, a gente aprende as coisas muito às vezes de mau jeito. Eu sou professor de história e às vezes eu vejo, quando a gente vai ensinar a história do Brasil, o que se fala muito da história do Brasil? Os portugueses vieram aqui, vieram pegar o nosso ouro, tirar a nossa riqueza, nós já começamos dando errado. O Brasil foi explorado desde o início, a lei do mais forte sempre prevaleceu aqui, a trapaça, o favoritismo, tudo isso está na nossa história, é o que a gente aprende. Agora acontece, meus irmãos, o seguinte: se nós aprendemos errado a história, é óbvio que nós jamais sentiremos orgulho do resultado dessa história. Mas acontece que a nossa história não é assim. Um primeiro ponto que a gente tem que fazer memória é o seguinte: o Brasil, ele foi descoberto por obra de quem? Por obra de Portugal. Portugal é um país que é chamado de a Terra de Santa Maria. Por que Portugal tem esse nome? Porque dentre os países cristãos, Portugal se destacou desde o seu nascimento pela sua grande devoção a Nossa Senhora. A terra de Portugal, Portugal é um país pequeno, geograficamente pequeno, perto do Brasil. Então, considerando o tamanho que Portugal tem e a quantidade de igrejas dedicadas a Nossa Senhora, é uma quantidade imensa. É uma terra mariana. E Portugal nasceu quando e nasceu como? Portugal nasceu no dia de São Tiago Maior, através de uma guerra, através de uma batalha, chamada Batalha de Ourique. Foi nesta batalha que a nação portuguesa nasceu. Quem proclamou a independência de Portugal foi o seu primeiro rei, chamado Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques, ele queria libertar aquele pedaço de terra, e aquele pedaço de terra era dominado por 5 soberanos, 5 reis muçulmanos. É uma outra fé, não é a nossa fé. E esses irmãos de outras religiões, de outra denominação, oprimiam os católicos, profanavam as igrejas e impediam os católicos de viver a sua fé. Então, Dom Afonso Henriques, tomado de zelo apostólico, tomado por um zelo pelas coisas de Deus e pelo desejo de fazer o seu povo viver a fé católica, entendeu que ele precisava pegar em armas e, através da guerra, garantir a posse daquela terra para que todos pudessem professar a fé católica livremente. Então foi a coragem de um católico que fez nascer a nação portuguesa. Na véspera da batalha, a Batalha de Ourique estava marcada para o dia 25 de julho do ano de 1139. Tem muito tempo isso, lá na Idade Média. E na véspera dessa batalha, o que Dom Afonso Henriques disse aos seus homens e à sua tropa? Os senhores amanhã vão lutar, e não lutamos simplesmente para ganhar um pedaço de terra. Lutamos para que prevaleça a fé na igreja que é una, santa,
católica, apostólica e romana. Então foi para defender a fé. E o que Dom Afonso Henriques disse? Como nós vamos lutar para defender a nossa fé? Os senhores precisam se confessar. Toda a tropa se confessou. E Dom Afonso Henriques começou uma vigília. Eles iam passar a noite rezando, pedindo a Deus que desse a vitória aos católicos. Num dado momento, Dom Afonso Henriques estava ajoelhado ao pé do altar. Num dado momento, ele levanta a cabeça e parecia falar com alguém. Mas os outros não viam nada e não ouviam nada, mas viam que o rei falava com alguém. Acabado aquele momento, o rei guardou um grande silêncio e um dos seus ministros veio e lhe perguntou: Sua Majestade, o que aconteceu? Mãe do Carmelo, do teu paraíso, ó, dá-me um sorriso de paz e candor. Se eu na luta vacile gemente, tua mão me sustente com santo valor. Lua bela de castos fulgores, grinalda de flores, de aroma imortal, tua graça minha vida embalsame, e o meu ser inflame, e o meu ser inflame no amor celestial. Tua graça minha vida embalsame, e o meu ser inflame. Que é o dia que a gente celebra, que a gente faz a memória da instituição da Eucaristia. É um dia muito feliz, mas ainda está naquele clima da paixão, do sofrimento do Senhor, da traição de Judas, não é? Por isso, Deus quis, e o professor Rafael trouxe aqui muito bem, como Deus quis que essa festa acontecesse. Foi o próprio Jesus que se manifestou a Santa Juliana, o próprio Jesus que fez Santa Juliana conversar com o Papa, antes dele ser nem padre, né? Ele era diácono ainda, para que no futuro, anos depois, aquele homem que ouviu aquela história, presenciasse o milagre eucarístico de Bolsena, e ali ele teve a confirmação final de que Deus queria essa celebração, lá no século XIII. Lá no século XIII. Você pode até se perguntar, mas irmão Luiz Maria, por que Jesus não pediu antes uma celebração exclusiva para honrar a presença do corpo, sangue, alma e divindade dele na Eucaristia? Porque até esse período, de 1200 mais ou menos, não existia dúvida na fé de Jesus na Eucaristia. Foi exatamente nesse período que começou a surgir esses ataques, e esse padre estava em crise de fé, esse padre que o milagre aconteceu nas mãos dele, começou a jorrar o sangue. Justamente num tempo de crise de fé é que Deus manifesta revelações especiais. Por que Nossa Senhora está aparecendo hoje como nunca antes na história? O Papa Bento XVI, antes de ser Papa, ele disse isso. É um sinal desses tempos de crise de fé que nós estamos vivendo. Como nunca Nossa Senhora tem aparecido, como nunca tem acontecido milagres eucarísticos. Por quê? Porque nos tempos difíceis, Deus manda os meios para socorrer a igreja. E Dom Bosco tinha tido uma visão, que os meios que Deus iria socorrer a igreja eram a Eucaristia e Nossa Senhora. Duas colunas que ele viu que sustentariam a igreja. E justamente as aparições de Nossa Senhora, nesses dois últimos séculos, como nunca antes, e os milagres eucarísticos, gente, alguns a igreja aprova.
Alguns a igreja é rigoroso, todo o exame, todo o processo para a igreja aprovar. Então muitos nem foram aprovados ainda. Muitos milagres eucarísticos, vocês ouviram falar, esse que aconteceu na Índia recentemente, foi aprovado recentemente, mas já tem anos que aconteceu. São muitos milagres que a ciência diz que não tem explicação. Então o que nós vivemos ontem foi algo, sempre Corpus Christi me emociona muito. Porque eu tenho uma dor grande no coração de ver que muitos que se dizem católicos nunca se aproximaram da Eucaristia com um amor verdadeiro. Só são católicos por uma tradição. Só porque meu pai era, meu avô era e eu sou também. Mas não sabe da razão da sua fé. Por que você é católico? Por que você é católico? Não sei dizer. Só isso, porque meu pai era, minha família era. Isso é uma dor no coração. Muitos católicos que não sabem, na realidade, não sabem o que é a Santa Eucaristia. E quando chega o dia de Corpus Christi, você vê as pessoas se emocionando com Jesus, entendendo que o mesmo Jesus, o professor Rafael disse isso, eu não sabia dessa frase. Jesus usou essa frase para Santa Juliana. Eu quero que seja celebrada uma festa para que assim como eu andei nas ruas da Galileia, da Judéia, da Samaria, eu possa caminhar no meio do meu povo e realizar os mesmos milagres, as mesmas curas, as mesmas coisas que ele fazia. Acontece quando Jesus passa no meio de nós. Especialmente na festa de Corpus Christi. Eu me emociono muito vendo muitas pessoas, muitos jovens, tendo aquela primeira experiência com a presença viva do mesmo Jesus de 2000 anos, acontecendo hoje, experimentando hoje essa alegria que preenche todos os vazios, que o mundo não consegue dar. É bonito porque muita gente vem às vezes para o encontro de Corpus Christi ou para outros encontros, querendo receber uma graça, querendo receber um socorro de Deus, porque estão passando por um momento difícil, querendo um consolo, e não estou dizendo que isso é errado. Quem está doente vai fazer o quê? Vai para o hospital. E Jesus é o nosso hospital. Jesus significa Deus salva, mas o Padre Rufus dizia, significa também Deus cura, Deus liberta, é quase a mesma coisa. Ele diz, vinde a mim. Viver de amor é dar sem medida, sem na terra salário reclamar. Sem contar eu dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. Sem contar eu dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. Ao divino coração transbordante de fineza, eu dei tudo e leve corro com ardor. Não tenho mais que minha única riqueza, viver de amor. Não tenho mais que minha única riqueza, viver de amor. Viver de amor é banir todo temor, toda lembrança das faltas do passado, de meus pecados. Agora ajuda a caridade de cada um de vocês. O Ministério de Música vai cantar. E eu quero pedir, como todos os encontros, né, a gente pede a ajuda de vocês também, para mantermos esta obra que é o Instituto Hesed, que é o Exército de São Miguel. Quem está aqui presencialmente e que esteve aqui ontem, viram como tudo é bem cuidado para que vocês cheguem e encontrem um lugar para rezar bem. E aqui é onde nós moramos, não é? Precisamos manter tudo. A água funcionando, os banheiros aqui fora, o jardim aqui ao lado onde nós estamos também, tudo para que você
também quando vier à nossa casa presencialmente, viva bem esses encontros que o Instituto promove para que você tenha esse encontro com o Senhor. Então, agora, antes do intervalo, nós vamos cantar uma música para fazermos esta coleta, pedir a sua ajuda generosa. Você que está em casa também, quem está aqui, vai passar aqui, os nossos servos vão passar com o cestinho, ou faça o Pix, que tem também atrás colado nas cadeiras, para nos ajudar. Nós vivemos da providência, aqui ao redor também, a nossa comunidade, no bairro, é assistida pelo Instituto Hesed com cestas básicas mensais, e também toda a estrutura do evento que nós precisamos manter para que tudo aconteça conforme a vontade de Deus. Então, eu peço a ajuda de cada um, vamos cantar, então, alguma música. Enquanto isso, você faz a sua doação. Desde já agradecendo a todos aqueles que já ajudam, que já são benfeitores do nosso Instituto. Minha alma retorna à tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Oh, minha alma retorna à tua paz, como criança bem tranquila no regaço acolhedor de sua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Oh, minha alma retorna à tua paz. Então, queremos agradecer a todos que doaram, que colaboraram. Deus recompense a generosidade de cada um de vocês. E agora, deixo vocês que nos acompanham de casa com a pausa para o café. Irmã Edviges Maria e Eliana Ribeiro. E logo em seguida, às 16 horas, será a Santa Missa presencial e online, exatamente neste local que nós estamos, aqui neste galpão. Então, esperamos por vocês e fiquem com esse momento muito especial. Vamos ver o que ela encontrou. Teresa de Ávila, viu? Eu ia pelo mosteiro, eu ia pensando no meu grande amor. Tinha perdido umas chaves, por certo, no corredor. Olhava em todo cantinho, mirava uma planta, mirava uma flor. Que São José me ajudasse, Nossa Senhora e Nosso Senhor. Parei ao pé de uma escada, minha alma inundava, só
suavíssima luz. Quando na entrada do claustro alguma coisa reluz, vi dois formosos bracinhos pra mim abertinhos em forma de cruz. Ai, que menino tão lindo, tão lindo. E mãe de Virgens Maria e a nossa convidada Eliana Ribeiro. Pois é, gente, pausa para o café, eu estava tomando meu café. Mas vamos lá, nessa pausa do café nós temos a presença da Eliana Ribeiro, que acolhemos com tanta alegria. Bem-vinda, Eliana. Obrigada, que alegria. Tá ligado, será? Não tá ligado, peraí. Pronto, ligou. Ei, som. Aí, gente. Bem-vinda. Obrigada pelo carinho. Gente, eu tô feliz demais estar aqui com vocês nesse final de semana. Vai ser só bênção. Só bênção. A irmã Edviges Maria já veio lá do Texto da Misericórdia. Estou aqui com esse presente também, né? Um presente para o Instituto, mas é um presente sempre pessoal também para nós receber os nossos convidados, né? E a Eliana Ribeiro vai falar um pouquinho para vocês. Antes dela falar, eu quero dizer que logo mais, às 18 horas, vai ter um momento oracional, musical, não é, Eliana? Sim. Vamos rezar com a Eliana Ribeiro cantando. Tá fazendo um show no São João de Caruaru. Foi maravilhoso, porque um dia da festa de São João é dedicada à Igreja Católica. E é exatamente no dia de Corpus Christi. Dentro de uma festa cultural, eles reservam um dia para louvar e adorar o Senhor. Então foi maravilhoso. Eu fiz a primeira parte, né, o início, e depois os Anjos de Resgate. Então foi maravilhoso. Então nós estamos nesse clima eucarístico, sim, né? Sim, sim. Então, Eliana, conta um pouquinho, assim, um pouco da sua história, testemunho também. Lógico, a vida católica em si, de todo católico, centra Jesus Eucarístico. Sim. Mas a sua experiência, né, pessoal, a vivência, algum testemunho para nós? Bom, muitos conhecem a minha história, outros não conhecem, mas basicamente eu tive uma adolescência muito conturbada. Dos 13 aos 16 anos eu me envolvi com bebida, com droga, uma sexualidade desregrada e dei muito trabalho para os meus pais, muito mesmo. Eu vou resumir, porque eu acho que eu vou ter algum momento nesse final de semana para contar com mais detalhes, mas só para dar um gostinho para você e realmente testemunhar o poder de Jesus na minha vida. E aí, dentro dessa dinâmica triste, né, desse drama que a minha família vivia, nesse trabalho que eu dava para eles, muito rebelde, muito revoltada, eu fiz um encontro de jovens, e nesse encontro de jovens eu tive a minha experiência pessoal com Jesus. Eu fazia parte da igreja, eu fazia as leituras, era do EAC, Encontro de Adolescentes com Cristo, mas eu não tinha essa experiência, eu não tinha vivido ainda profundamente o amor de Deus por mim. E, portanto, essa busca, né, desregrada para preencher esse vazio que existia. Uma vez que eu fiz esse encontro, então, a partir daquele encontro, que foi algo assim sobrenatural, foi algo que revolucionou a minha vida, isso fazem já 32 anos, eu comecei a querer buscar aquele momento, aquela sensação, aquela experiência que eu tinha vivido no encontro de jovens, todos os dias. Então, aquela espiritualidade oferecida para mim foi da renovação carismática, logo eu me inseri num grupo de oração. Fui fazer o seminário de vida no Espírito, fui fazer a experiência de oração. E dentro de mim, eu senti um impulso para viver algumas coisas que a fé católica me oferecia. Mas eu, longe de saber, porque na época nem se falava sobre isso, das 5 pedrinhas. Então, comecei a ir ao encontro de Jesus eucarístico todos os dias. Eu ouvi falar que ele era o pão da vida, que ele podia me curar, podia me libertar. E eu ia todos os dias. E na minha paróquia não tinha missa todos os dias. Então eu ia caçando missa. E toda vez que eu entrava na fila da comunhão, eu pedia que Jesus me curasse na afetividade, na minha sexualidade. Equilibrasse isso dentro de mim, porque eu era muito, por conta de toda a história, né, muito ferida nessa parte. Então era ali na Eucaristia que eu pedia que Jesus me curasse. Também comecei a rezar o terço, até então não sabia. Depois fui estudar a palavra, fiz um curso da palavra, fui pegando a Bíblia todos os dias, comecei pelos Salmos, depois um livrinho da Canção Nova, fui ficando assim, graduada, sabe? Fui me aprofundando. O jejum, eu também,
por conta da renovação carismática, dos ensinamentos, eles tinham ensinado que a gente precisava fazer jejum toda quarta e sexta-feira. Então, era muito aplicada às penitências, às mortificações, à adoração. E fui me dedicando nisso aí. Então, o primeiro contato que eu tive com Jesus Eucarístico foi exatamente esse. De entender que Ele, como o pão da vida, Ele me alimentava. Mas não só, Ele era capaz de me curar. E isso ia fortalecendo a minha fé cada vez mais. Porque participando da liturgia, participando da Santa Missa, ia despertando em mim uma fé muito maior, um desejo de ser de Deus muito maior. E nessa época eu também comecei a fazer faculdade. E na faculdade, quando tinha greve, era faculdade, Universidade Federal, tinha greve, era para a igreja que eu corria para poder continuar me alimentando disso. Eu tinha uma sede e também um desejo de não perder aquele primeiro amor, aquele encanto que eu tinha tido naquela experiência que eu fiz no encontro de jovens. Então, comecei assim, com Jesus Eucarístico na minha vida, buscando todos os dias, até ingressar na Canção Nova. Portanto, isso foi em 94, de 94 até 99, que foi o tempo que eu entrei na Canção Nova, eu participava da Santa Missa todos os dias, porque eu entendi que não era apenas algo de preceito, era necessidade de Jesus na minha vida. Porque Ele podia me equilibrar, Ele podia me curar, Ele podia me dar esse ânimo e especialmente esse aumento, esse fundamentar da minha fé. Eliana,